Essa feira foi muito bacana. É a primeira vez que a CES é transmitida 100% online por conta da pandemia. Eu já tive a oportunidade, enquanto trabalhei em multinacionais, de visitar a CES muitas vezes, com muita frequência, praticamente todo ano eu estava frequentando a feira, então eu vinha acompanhando as tendências tecnológicas com o passar do tempo. Aí depois fiquei muito tempo sem ir, e aí você, apesar de você não ter mais o contato com o chão de feira, né, você continua acompanhando as tendências que são apresentadas na feira através de release, através de notícias. Mas o interessante é que a gente está sempre bem no pé da situação, né? No ano de 2013, apareceu, quando eu fui fazer a minha última CES, que eu fui fazer a visita na CES, no final da feira eu fiz uma análise tecnológica, uma análise de tendências tecnológicas. E é engraçado porque essa análise de tendência ela aparece todo ano para mim no Facebook, quando completa um ano daquela participação. E as previsões que eu fiz naquela época, eu vou te dizer que uns 80, 90% eu acertei. Para não falar que eu não acertei 100%, duas coisas que eu errei. Uma era o sistema operacional Windows, né, o Windows Mobile. Na época ainda existia o Windows Mobile, né, a Microsoft ainda estava com a expectativa de crescer no segmento de sistemas operacionais móveis e acabou que não deu certo. Então ela era uma das concorrentes, então você tinha o iOS da Apple, você tinha o Android, você tinha o Microsoft Windows para mobile. E na época eu não fiz um prognóstico que eles ganhariam nesse mercado, mas que eles sim entrariam forte nessa briga e acabaram que não entraram forte, acabaram desistindo. E mesmo com a compra da Nokia no futuro, um pouco distante dali, ainda assim eles não conseguiram fazer prevalecer o sistema operacional deles. E hoje você tem aí um grande domínio de iOS e principalmente de Android. E a outra previsão que eu fiz naquela época é que os laptops, do jeito que a gente conhecia, eles estariam com os dias contados. E isso realmente não aconteceu, né? Muito pelo contrário, os laptops, principalmente com a grande capacidade de vídeo, grande capacidade de processamento de informações, eles viraram quase que uma extensão do nosso braço, né? Os smartphones que tinham tudo para poder englobar o mercado de tablets e de notebooks acabou não acontecendo, né? O mercado de tablets praticamente desapareceu, porque os smartphones começaram a ficar cada vez mais potentes e cada vez mais com telas maiores. Então ele foi ganhando espaço em cima do mercado de tablets e o notebook, por sua vez, que deveria ter perdido espaço por tablet, não perdeu, porque o smartphone esmagou esse segmento de tablets. Então hoje você tem o mercado muito consolidado, né, de notebooks e de smartphones, e isso ainda deve durar por muito tempo, né? O mercado de tablets, apesar de ter tido uma explosão durante um período, hoje a gente vê notebooks que são telas onde você acopla teclados e outros periféricos, mas ele não deixa de ser, ele não é um tablet, ele é um notebook com alguns periféricos. Mas isso é história, né? Isso é evolução do mercado. E o fato é que a CES desse ano, eu acho que foi o prazer de todos os analistas de mercado e todos os geeks que trabalham nesse mercado, caras que trabalham na área de tecnologia. O grande prazer dessas pessoas é quando a previsão deles dá certo, né? E alguns anos atrás, muitas empresas vinham prevendo que a tecnologia ia dominar os negócios, né? Que no futuro as empresas não existiriam empresas de, vamos supor, de comida, empresa de logística, empresa de material de construção, empresa médica, de advogado. O que existiria era empresa de tecnologia. E foi exatamente isso que aconteceu, né? As empresas a tecnologia ela está tão presente em todas essas empresas que hoje praticamente tudo está envolvido com tecnologia. E as empresas que ainda não entraram nesse mercado com tecnologia pesada, elas estão ficando para trás e quando elas menos esperarem, elas vão ser engolidas pelas grandes. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu falei até quando eu fui divulgar essa live, né, é que de uma previsão, né, tem um artigo de uma empresa de comunicação super conceituada chamada Thomson Reuters,
que é um grande veículo de comunicação, fazem de tudo que você pode imaginar em comunicação. Tem um artigo deles do começo de 2018, ou seja, a gente está falando de 3 anos para trás, onde ela falava todas as companhias já são empresas de tecnologia hoje, né? Obviamente eles levam isso em consideração o mercado americano. O mercado americano praticamente não existe nenhuma empresa dentro do top 500 que não esteja altamente envolvida com tecnologia, tá? E esse foi o mote da feira, né? A pandemia ela veio como uma avalanche em cima do mercado em geral. Todas as empresas que você pode imaginar tiveram que passar por uma transformação digital muito pesada para poder continuar com as portas abertas. E aí a transformação digital pode ser tão simples quanto a criação de um site, né? Empresas que não tinham site. Pode ser tão simples quanto a criação de um e-commerce, empresas que só trabalhavam no físico e tiveram que criar às pressas um e-commerce. Transformações digitais nos meios de pagamento, então empresas que sequer aceitavam cartão de crédito passaram a aceitar até pagamento via Pix, QR Code, aproximação. Então, assim, todas essas adaptações, elas vieram de uma maneira assim tão rápida e tão massiva, né, que praticamente todas as empresas começaram a ter que depender de tecnologia. E é isso que as empresas, os grandes, principalmente os grandes players nessa feira, acabaram demonstrando, né? Eu vou passar por alguns slides aqui de empresas que demonstraram, é só como referência, tá? Vocês não estão, não existe nenhuma informação aqui que vocês vão perder se estiverem assistindo pelo Instagram, mas começando pelo começo, né? A Samsung foi uma das primeiras a apresentarem, e a Samsung, ela, como todo ano, né, a CES, a Samsung é um dos maiores stands, um dos mais visitados da feira. E no ano passado ela já apresentou um conceito muito forte de IoT residencial, né, de Smart Home, onde toda a sua casa está conectada. Mas no ano passado esse conceito estava muito centrado nos dispositivos, né? Então a Bali, que era uma bolinha que te seguia, que tinha a inteligência artificial e tinha IoT, e ela te seguia pela casa como um assistente pessoal, como se fosse a sua Alexa, mas rodando atrás de você. Esse ano eles mudaram o conceito, né? Em vez de usar o conceito do novo normal, eles estão usando o conceito do better normal, né? O better normal for all. Então, que o nosso normal agora não é um novo normal, é um melhor normal. E por que eles dizem que isso é melhor? Porque quanto mais você precisa ficar em casa, mais você vai ter conforto e mais você vai ter possibilidade de se comunicar com o mundo exterior e ter a sua vida, você poder aproveitar o seu dia a dia fazendo o que você realmente gosta. Então as tecnologias que eles apresentaram nessa feira foram assim muito centradas na experiência do cliente. Eles falaram um pouco do dispositivo e falaram muito da experiência, tá? Então, usar um exemplo de linha branca, né? Uma coisa que a gente está super acostumado, todo mundo tem em casa geladeira e fogão. Eles estavam mostrando ali uma inteligência artificial que eles têm embarcada na geladeira e no fogão deles, aonde você, na porta da geladeira, né, com um display invisível, que você olha para a geladeira, você acha que é uma geladeira, a hora que você quer interagir com ela, ela abre um display na tela e ela consegue interagir com você para uma receita, por exemplo. Então você fala assim, poxa, eu estou a fim de comer omelete. Ô geladeira, tem as coisas para fazer um omelete? Ela vai olhar dentro da geladeira, reconhecimento de imagem, ela vai saber que tem ovo, ela vai saber que tem batata, que tem leite, que tem cebola, que tem ervas e tal, e ela já vai te falar, olha, vai precisar disso, 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 e esses ingredientes você não tem. Aí ele vai te perguntar se você quer fazer a receita assim ou se você quer comprar os ingredientes que faltam. Se você quer comprar, ele já abre a tela do supermercado, faz todo o pedido, já dispara a entrega e você vai receber na sua casa em alguns minutos. Aí depois ele já aciona o fogão, quer dizer, se for uma receita que é feita no forno, ele já liga o forno, já pré-aquece, porque ele já sabe que você está fazendo a receita, vai te dando os alarmes, então está na hora de colocar a receita, está na hora de tirar, está na hora de virar, ou seja, você tem tudo para sua conveniência dentro da sua casa. Aí você fala, pô, mas isso é exercício de futurologia, isso não vai existir. Né? Isso é uma coisa que eu vejo no Jetsons. Não, isso já é real. Né? Esses produtos estão sendo lançados no mercado americano agora em março. Tá? Então as pessoas lá nos Estados Unidos já vão ter acesso a essa tecnologia. Né?
Então é uma questão de tempo para isso estar sendo implementado aqui no Brasil. Obviamente não é a implementação em massa, mas existe, né, os early adopters, né, as pessoas que adotam a tecnologia antes, mas obviamente você vai ter isso com algum tempo, com alguma frequência acontecendo aqui no Brasil. Uma das coisas que foi falado na feira também trazendo esse conceito do better normal, né, o melhor normal que a Samsung apresentou, é a questão dos live shoppings, né? Os live shoppings e os super apps são duas tendências de mercado super fortes que já acontecem na China, já acontecem nos Estados Unidos, começaram a acontecer aqui no Brasil. Então, o que vem a ser o live shopping? Quem assiste Pequenas Empresas, Grandes Negócios já deve ter visto matéria sobre isso. Então, você tem uma empresa que vende vinhos, né? E aí essa empresa que vende vinhos tem lá um sommelier explicando os vinhos, né? Então, olha, esse vinho tem um corte de Taná com Sauvignon, esse aqui é um vinho mais espumante, não sei o quê. E aí ele vai explicando, e ao mesmo tempo que ele está explicando, vai aparecendo do lado da tela dele ali todos os vinhos que ele está apresentando com os preços. Você clica em comprar e aí entra o papel do Super App. Então o Super App, o Rappi, por exemplo, é uma das empresas que está investindo muito forte para que ela faça uma integração de compras na experiência de compras do consumidor estando em casa. Então, a hora que você está assistindo essa live, o cara falou de um vinho, você gostou, ele já mostra do lado o vinho, você clicou que você quer aquele vinho, em meia hora o vinho está na sua casa. Aí, como ele sabe, por inteligência artificial, que você comprou um vinho, ele vai mostrar também queijo, que não tem nada a ver com aquela live. Mas se você clicar o queijo, na mesma corrida de moto, ele vai passar no mercado e vai comprar o queijo e entregar o queijo e o vinho. Então, esse conceito de compra interativa, de entender as necessidades do cliente antes mesmo que ele saiba que as necessidades são essas, é uma grande tendência de mercado. Isso vai acontecer com todos os segmentos, todos. Né? A gente tem aqui uma das pessoas que está participando, o Aloysio Júnior, vulgo Juneca, é um vendedor de carro, por exemplo. Isso é uma tendência que vai acontecer no mercado de venda de carro. Né? E aí, uma das outras palestras que eles falaram é sobre funil de vendas, né? Quem trabalha principalmente com venda de valor agregado fala muito sobre funil. E eles falaram, cara, o funil de vendas do jeito que a gente conhece hoje, ele deixou de existir. Aquela ideia de que o cliente pensa em comprar, separa o dinheiro, consulta, pesquisa, visita, compara preço, faz test drive, compra, e tem que ter uma ótima experiência do começo ao fim, isso tudo com a tecnologia está acabando. Porque à medida que todos os seus passos são monitorados, né, todos os seus passos em redes sociais, em pesquisas de internet, geolocalização, consultas em site, todo o seu comportamento digital, inclusive movimentação bancária, está sendo monitorado, essas empresas que investem pesado em tecnologia, elas conseguem predizer, eles conseguem perceber qual que é o momento ideal para te oferecer um carro, mesmo que você não tenha nem pensado em comprar. Então ele vê, por exemplo, que pela sua movimentação bancária você tem parado na oficina uma vez a cada 3 meses, ele fala, pô, esse cara está com problema no carro. Então é o momento de eu oferecer alguma coisa para ele. E você não precisa nem sair de casa para comprar o carro. É isso que é o interessante. Né? Esse better normal que a Samsung fala, é ele entender as suas necessidades e mesmo sem você saber que isso vai acontecer, ele já dispara essa ação e você começa a considerar uma coisa que você achava que nem precisava. Tá? Então isso é uma das coisas bem legais. É isso aí, né, o Juneca? Acontece com sites Magalu, Fast, etc. E vai acontecer cada vez mais, tá? Existe uma corrida aqui no Brasil e na América Latina como um todo de ser o primeiro super app da América Latina. Então essa corrida está super acirrada entre Mercado Livre, Rappi, Magazine Luiza e outros gigantes. Tá? Então o conceito do super app é justamente você fazer absolutamente tudo dentro dele. Né? Não só você comprar uma batedeira, você comprar o sofá. Né? Ele vai conseguir entender as suas demandas e ele vai te atender de ponta a ponta. Então, esse conceito de super app associado ao conceito do live streaming, né, do live shopping, ele vai arrebentar. Então a maneira como você consome hoje vai ser completamente reinventada. E no Brasil isso vai chegar muito rápido. Vai chegar muito rápido, porque a logística aqui no Brasil ela já está funcionando muito bem. Então quando você compra qualquer coisa no mercado full, você compra hoje e hoje à noite está chegando na sua casa.
Então essas provas de conceito elas já estão funcionando. Tá? Mas falando do próximo slide aqui, que é a revolução do 5G. Né? Essa foi uma apresentação da Verizon, a Verizon, operadora americana. O 5G nos Estados Unidos já é uma realidade já há algum tempo, então todas as operadoras têm, a AT&T, a Verizon, a T-Mobile, né? Todas elas já têm 5G e por conta disso, por conta da massificação do 5G, a experiência do cliente mudou completamente. Né? Uma coisa importante a ressaltar é que essa feira ela fala muito da vivência americana, norte-americana. Então eles entendem as aplicações no conceito norte-americano. Muitas dessas aplicações norte-americanas elas acabam sendo importadas porque a gente acaba tendo muita influência do mercado americano aqui no Brasil. Mas eles não levam em consideração hábitos de consumo na Europa e muito menos na Ásia. Tá? Então algumas coisas que eu estou falando aqui elas são bem direcionadas aos Estados Unidos, mas obviamente algum dia elas vão chegar aqui. Então nessa apresentação da Verizon, quando ele fala sobre 5G, e a gente fez uma live aqui sobre 5G com o Citrine da Samsung, e quem tiver curiosidade entra no portal Salesin, salesin.me/Citrine, que foi a live que eu fiz com ele sobre 5G. Muito do que foi falado nessa live eles apresentaram na Verizon. Então assim, imagina que hoje você consegue ter acesso rápido às informações dentro da sua casa porque você tem Wi-Fi. Né? Então vamos supor que você está com o seu computador, seu laptop, você está com a sua Smart TV, você está com qualquer dispositivo da sua casa funcionando muito bem em alta velocidade, porque você tem fibra chegando até a porta da sua casa e você tem um Wi-Fi cobrindo igualmente a sua casa inteira. Mas sempre tem aquele canto da casa que não pega alguma coisa, o Wi-Fi não chega até lá, e aí você não pode ficar naquele canto, né, porque você sempre vai ter alguma limitação de cobertura. Agora imagina se você tem esse Wi-Fi ampliado para a tua cidade, para o teu estado. Então você pode usar qualquer dispositivo com altíssima performance em qualquer lugar que você esteja, com baixíssimo consumo de energia. Né? Então o fato de você ter essa conveniência faz com que você não tenha mais limite. Né? E aí o que eles mais pregaram, né, nessa revolução que está acontecendo com a implantação do 5G? É o consumo em massa de informação, consumo em massa de dados e consumo em massa de conhecimento, digamos assim. Então eles usaram alguns exemplos práticos. Acho que era do Metropolitan, Museu Metropolitan. Então hoje você consegue fazer uma visita guiada pelo Metropolitan usando o seu Wi-Fi. Você consegue ir lá com o mouse, tal, fazer uma visita, ver o quadro, pega algumas informações. Agora você imagina que com 5G você pode ter essa mesma experiência não só na sua casa, como você poderia estar no trem, você poderia estar no metrô, você poderia estar no ônibus, esperando o consultório e fazendo uma visita ao Metropolitan. Simples assim. E aí você não só pode visitar locais, como você pode assistir um show, né, que é um dos segmentos que mais sofreu com a pandemia. Né? Então vários cantores, vários artistas tiveram que migrar a sua plataforma, né, a sua maneira de fazer os concertos, fazendo lives. Com o 5G você consegue ter inúmeras câmeras conectadas nesse palco e aí você consegue escolher o que você quer assistir com interatividade em tempo real. Então você fala, cara, eu sou vidrado em baixo e vai ser uma apresentação de jazz, eu quero só assistir a câmera do baixo. Né? Você vai estar com uma baita experiência imersiva, você vai estar assistindo o show inteiro, aí você está com a câmera no baixo, você fala, agora eu quero ver o palco de zoom out, eu quero ir lá para cima do telhado e quero ver o palco numa outra perspectiva. E toda essa interatividade, assim, uma altíssima velocidade. Tá? Então o 5G, ele te tira qualquer limitação de processamento de imagem e de consumo de informação. E aí, aonde isso vai dar maior impacto? Na educação. Né? Então já existiam, né, muitas conversas sobre realidade aumentada, realidade imersiva, realidade virtual, que tudo isso acabava dando algumas experiências um pouco frustradas, porque quando você usava essas tecnologias travava, a resolução da imagem não era muito boa, ela não te dava uma sensação de que você realmente está imersivo. Com essas tecnologias evoluindo muito, muito rapidamente, né? Quem está vendo a apresentação aqui do Zoom está vendo um menino com um óculos de realidade
realidade virtual, onde você tem tudo, áudio, vídeo, sensoramento. Então, se você move a cabeça para frente, você consegue, como se você estivesse olhando para baixo, você está vendo seu pé. Então, aquele estrambolho que você tinha que segurar a coisa, você tinha que ter um óculos com um fone e tal, tudo isso acabou. Hoje, com um único dispositivo, você tem uma imersão completa de qualquer aula. Então, você imagina que um aluno, em algum momento, no futuro breve, vai conseguir fazer uma exploração dentro do corpo humano, aprendendo sobre como o coronavírus contamina o corpo humano, com gráficos em altíssima resolução, e ele decidindo por onde ele quer percorrer. Não é um caminho que alguém vai falar para você, só vai por aqui, porque se você olhar para o lado não tem gráfico, né? É um caminho completamente diferente. Então a educação dos nossos filhos, não estou nem falando dos nossos netos, porque eles estão muito longe, mas a educação dos nossos filhos vai mudar completamente. Se hoje a gente acha que eles são muito mais espertos que a gente, né? O meu filho está com 8 anos e faz um monte de coisa. Eu com 8 anos eu comia terra na Praia de Santos. Então quando a gente vê essas tecnologias chegando, a gente fica super assim de boca aberta. E aí o que é interessante aqui, dentro ainda falando do 5G, é que existem milhares de oportunidades que sequer foram pensadas ainda, né? Então, qualquer negócio que você tenha hoje, vamos supor, você é dono de um posto de gasolina, você é dono de uma sapataria, você é o dono de um mercadinho, qualquer coisa do tipo, o seu negócio pode ser repensado com base na tecnologia 5G e também com base no IoT, que é uma coisa que também foi muito falada, mas que é muito dependente do 5G, tá? Para quem não conhece muito bem o que é o IoT, também teve uma live aqui no canal, que é a do Fabozi, salesin.me/Fabozi com Z, Fabozi. Vocês podem entender tudo sobre IoT, mas o fato é que o IoT, que já é um dispositivo com alta inteligência, ou seja, com uma série de sensores, ele pode se comunicar em altíssima velocidade com o 5G e ainda consome pouquíssima bateria. Então hoje, vamos imaginar que você queira fazer uma automação da sua casa. Você tem hoje câmeras de monitoramento, que é a coisa mais comum que você pode imaginar hoje em termos de IoT na sua casa. Hoje você precisa colocá-la numa tomada, você precisa ter uma cobertura de Wi-Fi, você precisa ter um especialista para colocar o ângulo correto, você precisa instalar num forro de gesso, você precisa fazer um monte de coisa. A partir do momento que você tem uma evolução de uma tecnologia como o 5G e o IoT, a câmera de sensoramento ela passa a ser praticamente um pendrive com um adesivo. Você coloca ele na parede e ele está filmando, ele já está plugado, já tem a cobertura, já tem o IP e manda a informação para quem você quiser. Aí você fala, cara, eu quero que essa câmera aqui esteja transmitindo só para minha mãe, essa câmera eu quero que transmita para minha avó, essa câmera eu quero que transmita para os meus filhos. E você faz todo o sensoramento da sua casa, não só de imagem, mas qualquer sensoramento que você possa imaginar. Então eu quero saber se a qualidade de ar do meu escritório está boa, se não está contaminado com gás carbônico, se não está contaminado com Covid, por exemplo. Já tem vários sensores que foram apresentados na feira que medem a concentração de oxigênio para saber se você está em alto risco de exposição ao vírus da Covid ou não. Então é um negócio assim fantástico, absolutamente fantástico. Então vamos lá. Se ninguém tiver dúvida, eu vou seguindo aqui, tá? Outra palestra muito legal que aconteceu foi essa Digital Transformation in Connected Consumers. Aqui nós temos pessoas da Procter & Gamble, né? E uma pessoa aqui que é do laboratório da P&G, tá? E aí os caras estavam falando muito sobre experiência. Eu vou ler para vocês aqui o descritivo dessa palestra, tá? A transformação digital está permitindo o desenvolvimento e a entrega de experiências novas e enriquecedoras para os consumidores. Por meio da tecnologia e de dados próprios, as empresas podem se aproximar dos consumidores, refinar os seus produtos, enriquecer a experiência e ajudar nas tarefas que os consumidores precisam realizar. Mas reinventar a experiência do consumidor com inovações revolucionárias é apenas parte da equação. Saiba como as empresas também estão alavancando o digital para ajudar a resolver desafios globais urgentes. E aí quando ele fala de desafios globais urgentes, entra um monte de coisa, inclusive sustentabilidade, tá? Inclusive até reciclagem de material. Então, começando um pouco de trás para frente nessa palestra, uma das coisas super interessantes que eles estavam falando é o desafio de você fazer o reaproveitamento correto do material.
Então, uma das iniciativas que a Procter Gamble estava usando era você colocar uma espécie de um QR Code dentro da embalagem. Esse QR Code não era visível ao consumidor, mas ele tinha uma informação que a hora que isso fosse para reciclagem, a hora que ele passasse nas esteiras, só o fato dele ter essa informação, ele já faria o descarte automático, já faria o redirecionamento daquela embalagem para o lugar certo. E esse é o comprometimento que as grandes indústrias estão tendo, já que elas são as maiores produtoras de lixo, né, porque elas vendem muito e elas, obviamente, a consequência é você gerar muito lixo, elas terem esse compromisso de descarte apropriado das embalagens. Então, como é que se pensa em embalagens mais sustentáveis? Como é que se pensa maneiras de você reciclar essa embalagem? Como é que você consegue fazer o rastreamento de que aquela embalagem está sendo corretamente destinada? E até se você vai receber algum crédito para poder destinar esse material. Ok? E aí, fora isso, eles falaram muito sobre experiência, sobre imersão do consumidor. Então, antigamente, para você comprar uma lâmina de barbear, né, que eu acho que é um dos produtos mais famosos da Procter Gamble, né, a Gillette, para você comprar uma lâmina de barbear, você fazia propaganda na televisão, você colocava um cartaz, você fazia anúncio no jornal. E a evolução hoje dessa experiência, ela mudou completamente. Então, o conhecimento do produto, ele vai muito além do produto. Então, quando você faz uma visita a um estande virtual da Gillette para poder comprar a sua lâmina de barbear, ele te conta a história inteira, ele coloca um engajamento em cima de você, ele te mostra não só como aquela Gillette foi fabricada, por que ela chegou naquela tecnologia, mas ele conta a história por trás da empresa, ele conta o engajamento da empresa com diversidade, com sustentabilidade, com apoio a causas sociais, com inovação para um futuro melhor, para o país mais sustentável, para um planeta mais sustentável. Então, quando você acaba tendo contato com uma campanha que ela é completamente imersiva, então a tua imersão, a sua maneira de fazer esse contato com a marca e contato com o produto, te deixa tão envolvido com aquela marca que dificilmente você vai olhar para o lado e comprar algum produto que não seja aquele. Tá? Então, esse é um dos pontos que foi abordado aqui nessa palestra. Outro tema super importante que não podia deixar de aparecer é a questão de privacidade e confiabilidade, confiança. Então teve essa palestra aqui com o Twitter, Google e Amazon. Né? Uma coisa que sempre acontece na CES em todos os anos é que nem o Facebook nem a Apple participam, tá? Por opção deles, obviamente, mas eles são todo mundo fala deles o tempo todo. Mas o fato deles não participarem não quer dizer que eles não sejam empresas super renomadas. É justamente por isso que eles preferem não se misturar. Mas essa palestra aqui sobre privacidade e confiança, né, sobre trust, né, que eles chamam, mostrou muito a questão, principalmente envolvendo os Estados Unidos, né, na maneira como as coisas estão acontecendo lá, onde as pessoas são monitoradas o tempo todo e com a polarização política. Isso só acontece lá, tá? Não acontece polarização política aqui no Brasil. Mas lá o negócio tá bem complicado. Então, quando se fala sobre a lei de proteção de dados, quando se fala sobre os dados que vão coletar de vocês, o que eles vão fazer com esses dados, tudo isso foi bem debatido aqui. E, obviamente, todos esses grandes players, Amazon, Google, Twitter, todos eles falam que zelam, investem milhões para proteger as suas informações, mas trazendo para a nossa realidade, trazendo para o tema que está quente hoje no momento, que é a privacidade através do WhatsApp, né, que existem correntes e mais correntes tentando desacreditar o WhatsApp. Não, porque se você aceitar os termos, o WhatsApp vai ler a sua mente e vai entrar nos seus neurônios e vai fazer você comprar o que você não quer. Cara, existe muito boato nisso tudo. O fato é que a nossa privacidade ela já está ameaçada há muito, muito, muito tempo. A sua pegada digital em qualquer lugar que você passa, ela já está marcada, tá? É uma questão de realmente você poder saber configurar as suas opções e você também saber com quem você compartilha os seus dados, tá? Então, no caso do WhatsApp, né, que é o tema quente aqui do momento, nós estamos vendo aí uma questão extremamente crítica, porque o WhatsApp foi muito claro. Se você não aceitar os meus termos, você apaga o aplicativo e não usa mais. Aí já vê aqueles movimentos, vamos migrar para o Telegram, vamos migrar para o B, para o C e tal, porque lá eu não vou ser investigado, lá não vão saber. Cara, balela.
todo aplicativo que você instala no seu celular, todo, inclusive da lojinha da esquina que fala que vai te dar pontuação, ele tem acesso aos seus dados. Ele tem acesso a que aparelho você tem, que aplicativos você tem no seu aparelho, telefone de contato das pessoas que estão na sua agenda, muitas vezes ele tem acesso à sua câmera, muitas vezes ele tem acesso ao seu microfone. Então o que o WhatsApp está fazendo é que a obrigação dele, pela quantidade absurda de informações que ele trafega, é de informar o que ele faz com seus dados. Todo mundo deveria fazer isso, né? Só que os outros não fazem. Então se você for lá instalar o Telegram e colocar ali, aceita os termos, você entrou no Telegram, nunca usou, aceita os termos, você não leu aqueles termos. E é exatamente, ou talvez até pior, os termos do que você está vendo hoje no WhatsApp. O Juneco está perguntando se os cookies fazem parte disso. Fazem parte disso. Os cookies, eles são maneiras que as empresas têm de rastrear por onde você passou, né? Então, se você entra num site, você permite que aqueles cookies sejam instalados no seu computador, a hora que você, por exemplo, for visitar um site de jogos online, como você tem do seu computador o cookie daquele site que você visitou de viagem, a propaganda daquele site de viagem vai começar a aparecer em todos os lugares que você visitou, porque você está meio que marcado e você aceita os termos e condições de você ter visitado aquele site. Então, eu gosto muito de trazer para o mundo a realidade do mundo virtual para o mundo presencial. É a mesma coisa de você visitar, vamos supor, a casa lotérica, né? E vamos supor que a casa lotérica chegue para você e fala assim: assina aqui para dizer que você esteve aqui e eu vou poder usar a sua informação de que você esteve aqui para poder fazer anúncio para todos os meus parceiros. Hoje não existe isso no mundo físico, tá? Mas no mundo virtual existe. Então todos os sites que você visita são lojas que você está visitando. Todas elas colhem informações. Então se você visitou aquele site e você deu ok para as políticas de cookie, você está permitindo que ele compartilhe que ele pegue algumas informações suas. Você pode limpar que isso vai ser apagado, tá? Existem configurações para você limpar. Ok? Vamos avançar aqui. O próximo slide aqui, para quem está vendo, para quem não está, eu vou ler aqui, que é o site sobre tecnologias que transformam a saúde, o healthcare. E, cara, esse era um tema que já estava super em voga na CES do ano passado. Tinha já mais de metade de um pavilhão só falando sobre saúde remota. E esse ano praticamente dominou, né? A entrada aí da pandemia, né? A chegada da pandemia, que veio logo depois da feira, né? Quer dizer, a CES 2020 aconteceu quando ainda não era uma pandemia, ainda era só um caso isolado na China. E nesse ano que passou, virou uma pandemia. Então, o assunto saúde, principalmente, novamente lembrando as pessoas, né, a CES fala muito do mercado americano, e nos Estados Unidos você não tem SUS, você não tem plano de saúde, quer dizer, a saúde lá ela é vista de uma maneira completamente diferente. Então, o investimento de empresas, de startup, para transformar o mercado de saúde ficou monstruoso, né? Então, existem diversas startups desenvolvendo interfaces, aplicativos, portais para que você possa usar o seu computador, o seu smartphone para que faça todo o diagnóstico que você pode ter na sua casa. Então, o que a gente acha que é revolucionário você ter a saúde remota, que você entra numa videoconferência com o seu médico e ele fala assim: ah, levanta o braço, dói? Não, tá. Levanta o outro braço, tá doendo? Não. Isso já é coisa do passado. Hoje em dia, com os sistemas que estão sendo desenvolvidos, os aplicativos eles monitoram você 24 horas por dia, independente do lugar que você está. Eles conseguem até ver se você está tremendo durante o manuseio do seu celular. Então, o comportamento do seu celular já passa informações para o teu médico. Se você tiver uma pulseira ligada por Bluetooth no seu celular, ele consegue ver sua pressão, consegue ver a oxigenação, batimento cardíaco, consegue ver o que for. E essas informações são mandadas em tempo real para quem você quiser. Então pode ser mandada para um médico particular, pode ser mandada para um ambulatório, pode ser mandada para um hospital. E aí a quantidade de iniciativas que existe em torno da saúde, elas explodiram, tá? Então você tem, por exemplo, iniciativas onde você tem sensoramento 4D. O sensoramento 4D é diferente do 3D, diferente da câmera, porque ele mantém a sua privacidade.
Então você coloca tipo antenas espalhadas pela sua casa e essa antena ela consegue monitorar por ondas eletromagnéticas quem é que está andando pela casa. Então ele consegue ver que é um senhor idoso, ele consegue ver que é uma criança, ele consegue ver que é uma senhora e ele, como ele não consegue ver a imagem da pessoa, ele mantém a privacidade. Então essas informações são mandadas para um centro de monitoramento, como se fosse um centro de segurança. Né? Então vamos supor que hoje você tem um centro de segurança que se alguém invade a sua casa, dispara um alarme. Esses sensores 4D, eles ficam monitorando você o tempo todo. Isso está ligado a uma central de saúde. E se você escorregar no tapete da sala, mesmo que você não caia, aquilo dispara um alarme numa central, alguém já vai te ligar e falar, você está bem? E se você não responder, ele já te manda uma ambulância para poder te socorrer. Então, assim, é um negócio tão absurdo, né, a interatividade que a tecnologia está colocando, que ele revoluciona inúmeros mercados. Então, você que tem algum negócio que está assistindo aqui, que tem algum negócio envolvido com saúde, ou que gostaria de entrar um pouco mais nesse ramo, quiser entrar em contato comigo que eu explico um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos avançar aqui. Eu esqueci de pegar minha água hoje, então eu vou acabar aqui seco. A outra palestra muito legal que aconteceu, né, foi de dois caras que são líderes de mercado, né, então falando sobre sustentabilidade e a batalha contra a mudança climática. Tá? Então tem aí a chefe da Procter & Gamble, chefe de sustentabilidade, e o chefe de sustentabilidade da Philips, dois caras falando sobre sustentabilidade, mas não só sustentabilidade para deixar o planeta melhor, mas falando muito sobre inclusão e falando muito sobre inovação. Então, quando eles olham esses aspectos, né, e as multinacionais, elas... Deixa eu ver aqui o que ele me falou. Upgrade the Zoom to remove... eu acho que ele acabou minha reunião pelo Zoom. Bom, beleza. Vamos lá. O Meca mandou uma pergunta aqui. Falando em privacidade, você acha que todos esses softwares vão aos poucos tirando a nossa privacidade porque seremos monitorados o tempo todo? Já somos, tá? Todos eles tiram a nossa privacidade, absolutamente todos. Todos. Então, quando você aceita qualquer aplicativo no seu celular, quando você entra em qualquer site, por exemplo, o aplicativo do imposto de renda, cara, existe o aplicativo do governo federal, né? Que de pouco em pouco eles estão obrigando você a instalar esse aplicativo para ter acesso a alguns portais do governo. O governo federal vai ter acesso aos seus dados, não só seus dados que vão estar compartilhados quando você aceita, quando instala esse aplicativo, mas dados diários. Ele vai saber qual é o seu trajeto, por onde você anda, aonde você frequenta. Então, se você chega e falar lá no imposto de renda que você é um morto de fome, que não tem onde cair, e ele consegue monitorar através das suas movimentações, das suas transações digitais, que você gasta lá milhões em compras pela internet, tudo isso vai ser cruzado. Então essa questão de privacidade, né, ainda voltando ao slide anterior, gente, a sua privacidade já foi comprometida, já foi, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, tanto ela é boa porque ela vai te antecipar necessidades, vai deixar a sua vida mais fácil, mas para o mal porque você vai ser monitorado o tempo todo. Então, mesmo que você viva no meio do mato, sem celular, sem nada, vai chegar algum momento que você vai precisar sair de lá para ser tratado, para comprar alguma coisa, para fazer uma movimentação de banco, você vai ser monitorado, você vai ter a sua privacidade ameaçada, ok? Aí falando sobre a sustentabilidade, né, só para terminar esse tema aqui, se falou muito sobre a batalha contra a mudança climática, né? A batalha contra a mudança climática, ela é um assunto que está super em voga, tá? E aí, voltando um pouco no início dessa apresentação, a gente falou sobre as pessoas estarem cada vez mais em casa, se sentindo cada vez mais acolhidas com a tecnologia para tornar a vida delas melhor. Existe um movimento muito forte que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais em casa. Então, se você pensar que o mundo está aquecendo demais, que os mares estão subindo, que está existindo degelo, que o abastecimento de água vai ser cada vez mais difícil, que o tratamento de esgoto vai ser cada vez mais difícil, que a distribuição de alimentos vai ser cada vez mais difícil, existe uma movimentação muito forte, e aí não é só tecnológica, é de produtos de consumo como um todo, de aumentar a concentração de pessoas em casa. Quanto mais você fica em casa, eu acho que vocês já ouviram falar nesse lema, fique em casa, quanto mais você fica em casa,
mais fácil é você ter a sua privacidade invadida, mais fácil é as pessoas, as empresas reconhecerem quem é você e o que você consome, e mais fácil ela vai fazer você comprar os produtos que ela acha que você precisa comprar. Tá? Então, as pessoas não compram porque saem de casa, as pessoas compram porque as empresas sabem quem você é. Se você é uma pessoa que está em movimento o tempo todo, você é um alvo em movimento. É muito mais difícil você acertar um alvo em movimento do que você acertar um alvo parado. Então, se você, sua esposa, seus filhos estão em casa e tudo que você consome está sendo monitorado, é muito fácil saber os seus hábitos de consumo e te vender cada vez mais coisas. Então, esse movimento de ficar em casa é uma tendência que veio para ficar. Ok? Bom, vamos lá. Estamos chegando nos nossos 15 minutos finais aqui. Também estou indo para o final aqui da minha apresentação. Uma outra palestra que foi demais foi com um jornalista e autor do New York Times, o Thomas Friedman, falando sobre um conceito que ele chama de Fast, Fused and Deep World. Então é o conceito do rápido, fundido e o mundo profundo. Então o que ele fala é que assim, o mundo que a gente conhecia, ele tinha teto, ele tinha paredes, ele tinha chão. E esse mundo que está acontecendo hoje, ele é extremamente versátil, né? Então ele é um mundo que as transformações acontecem muito rapidamente, né? E essas transformações acontecendo muito rapidamente, elas tiram um pouco de você aqueles conceitos que você sempre trouxe dentro de você de identificar quem é o quê, né? Então vou usar um exemplo de empresa. Você sabe que os Correios é um prestador de serviço. Você sabe que o Pão de Açúcar é um mercado que vende alimentos. Você sabe que a TAM é uma companhia aérea. Nesse mundo onde as transformações acontecem cada vez mais rápida, esses papéis eles passam a ser muito confusos, eles começam a ser muito misturados. Então, as empresas cada vez mais vão começar a misturar os seus modelos de negócio e elas vão ser, ao mesmo tempo, consumidoras, fornecedoras, compradoras de um produto, vendedoras de outro produto. Então, aquele conceito de empresa única que fabrica uma coisa e vende uma coisa, ele vai ficar cada vez mais raro, né? E aí o entendimento do cliente sobre essas confusões, esses mundos fundidos, ele passa a ser bastante difícil. Então, esse deep world que ele fala, né, esse mundo profundo que ele fala, é onde entra muito da tecnologia, principalmente a tecnologia de inteligência artificial, que ela vai interpretar padrões para que ela facilite a sua vida, tá? Então, a inteligência artificial, e aí essa palestra que teve aqui, ele falou até da próxima geração da inteligência artificial. O que vem a ser, para quem ainda não conhece, a gente não fez a live de inteligência artificial ainda aqui no portal, mas vai fazer em breve. A inteligência artificial nada mais é do que um reconhecedor de padrões. Então, tudo que você possa imaginar na sua vida rotineira, ela segue padrões. Então, eu vou usar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu queria comprar remédio. Em vez de eu ter que percorrer 5 farmácias para achar o remédio, já existe um padrão de consulta, de que produto eu quero comprar, eu já sei mais ou menos que padrão de preço eu quero pagar, já sei mais ou menos quanto tempo eu preciso para receber esse produto. Então, dentro desses padrões que eu já estabeleci, que eu já compartilhei com a rede, qualquer fornecedor que queira me atender consegue me fornecer, né? Então a inteligência artificial ela vai fazer o quê? Cara, se eu sei que eu vou comprar esse remédio todo começo de mês e que esse remédio vai ser entregue no endereço tal e que eu estou sempre disposto a pagar preço tal, eu não vou ter que ficar consultando de farmácia em farmácia, né? Sempre vai ter uma empresa que vai botar um aplicativo, que vai botar uma solução de inteligência artificial falando o quê? Cara, eu vou fazer um bid, né? Vou fazer uma cotação em todas as farmácias que existem num raio de 5 quilômetros, todo começo de mês, para entregar esse remédio para o Luiz. Então, a inteligência artificial vai fazer aquele trabalho que hoje você perde horas para poder consultar 50 farmácias para saber quem tem, qual é a diferença do genérico A do genérico B, se vai cobrar frete de R$10 ou de R$14 para entregar na sua casa. Então, a inteligência artificial ela vem para derrubar os padrões, fazer com que isso pense por você, e esse pensamento por você vai facilitar a sua vida.
Tá? E isso acontece em absolutamente tudo, seja em geração de relatório de imposto para o governo, seja em direção de carro autônomo, seja na leitura de gráficos, seja em qualquer coisa que você pode imaginar. E aí você que tem uma empresa, você que tem um negócio e fica pensando, pô, mas será que meu negócio vai ser transformado pela inteligência artificial? É só você parar um dia do seu trabalho, alguns minutos do seu trabalho, e observa quantas atividades no seu dia são rotineiras, são replicáveis. Qualquer atividade replicável, qualquer atividade rotineira pode ser substituída por máquina. Tá? E o que a inteligência artificial faz é exatamente isso, substituir atividades rotineiras e frequentes por máquinas. Então você não depende mais de funcionário, você não vai depender mais de ter que treinar uma pessoa sempre que você trocar, você não vai ter que treinar uma pessoa nova, você não vai ter que dar folga para ela, porque ela vai funcionar 24 horas por dia. E aí você começa a pensar que algumas atividades você fala, não, mas isso eu preciso de inteligência humana, a inteligência artificial não vai resolver. Até isso ela vai resolver, porque os padrões do humano em tomar decisões também são interpretados por padrões. Então, comparativo de preço, por exemplo, você fala assim, não, mas eu sou humano, eu sei o que é mais caro e o que é mais barato. Tá, já existem frequências de resposta, de decisões que foram tomadas anteriormente, que ensinaram a máquina que de 100 vezes que a decisão foi tomada, 99 ela foi para aquela direção. Então ele vai tomar aquela direção, porque ele aprendeu. Né? É o tal do machine learning. Então a inteligência artificial e o machine learning faz com que praticamente todas as decisões que você pode tomar no dia podem ser tomadas por máquinas. Ok? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui quais são as 6 tendências tecnológicas que a Consumer Technology Association, né, que é a empresa que organiza a CES, quais são as 6 tendências que eles acreditam que estão mais quentes para o futuro. Né? Então a primeira, Digital Health, que eu já falei aqui, ou seja, saúde digital, qualquer aplicativo, qualquer interface que faça com que você viva mais, viva melhor e consiga ter um melhor atendimento, uma melhor qualidade de vida, é uma área que vai explodir. Né? E aqui no Brasil já existem inúmeras iniciativas nesse sentido. Então, se você pensa em crescer nesse segmento, é um dos segmentos que mais vai crescer no longo prazo. Não só por conta da pandemia, tá? É que a gente tende a ficar cada vez mais velho, né? A nossa média, a nossa expectativa de vida está cada vez crescendo mais. Então, as empresas esperam que você tenha qualidade de vida. E para você ter qualidade de vida, ele vai tomar decisões para que você possa ter essa qualidade de vida. A segunda tendência, Digital Transformation. Então, transformação digital, desde como eu falei no início, desde o aspecto principal, do primeiro aspecto principal, ou seja, transformar a sua empresa que sempre foi 100% offline, sempre que foi tijolo sobre tijolo, transformar a sua empresa no digital. Transformar no digital é fundamental. E por que é fundamental você estar no digital? Por conta de tudo que eu falei até agora. Ou seja, as máquinas estão tomando as decisões por nós. Seja na decisão de que funcionário contratar, numa análise de um currículo, seja na decisão de compra, seja na decisão de quem vai aparecer primeiro num mecanismo de busca. Tudo é digital. Então, quanto mais digital a vida vai ficando, mais ultrapassado as empresas tradicionais vão ficando e elas vão sair do cenário. Quando elas vão ver, elas já não tem mais cliente, porque todos os clientes que compravam dela antes estão comprando no digital. Inclusive esse é o tema da live da semana que vem, como se transformar em digital. Tá? Vai ser uma aula sobre como se transformar em digital. Terceira tendência, robótica e drones. Já fizemos uma live sobre drones aqui, foi uma live super comentada com o Henrique de Freitas. Quem quiser assistir, salesinmi/hdf, que é o Henrique de Freitas. Já falamos muito sobre drones, mas drone é um assunto assim extremamente diverso. Então, obviamente as pessoas aqui no Brasil conhecem drone como hobby. Hoje já está sendo usado super forte em diversos segmentos. Né? Nessa live de drones a gente falou sobre isso. Mas a robótica, a automatização de processo através de robô, não só em indústrias, mas também em casa, é uma grande, grande tendência. Os robôs estão ficando cada vez mais rápidos, cada vez mais baratos e cada vez mais automatizáveis. Né? Antigamente os robôs faziam alguns anos atrás, os robôs domésticos eles faziam interações
burras, né? Hoje em dia o robô ele faz absolutamente tudo com movimento de braço mecânico que antigamente você só via em grandes indústrias, né? Linhas de produção com braço mecânico. Esses mesmos dispositivos com braço mecânico XYZ, que faz todas as movimentações, vão estar disponíveis na sua casa também. Então, robótica e drone é outro segmento super forte. A quarta tendência, tecnologia veicular. Se falou muito sobre veículo autônomo. E veículo autônomo é uma tendência de mercado fortíssima, fortíssima, por todas as consequências que ele pode trazer, né? Então, o ser humano no volante é o principal causador de acidentes, é o principal causador de mortes, é o principal causador de inconsequências, de impropérios que se pode ter no trânsito. Então, quando você transforma isso numa tarefa automatizada e você consegue fazer a automatização de veículos, você automatiza não só a direção, mas também as rotas. Então, se você quer entregar produto A do ponto A para o ponto B, ele vai tomar a decisão de que hora sair, por onde passar, qual que entrega primeiro, qual produto vai ser colocado no caminhão primeiro. Então, toda essa inteligência vai fazer com que as empresas de logística percam espaço se não adotarem tecnologias de ponta. Tá? A quinta tecnologia aqui que são tendências fortes é a conectividade 5G, é aquilo que eu falei sobre você ter o IoT, né, você ter o 5G reinando sobre a sua vida, né, isso é extremamente importante. E aí, cara, 5G não tem limite. Qualquer coisa que você possa fazer hoje na sua casa no Wi-Fi, pensa que você pode fazer no meio da rua, andando de metrô, e que você pode assistir um filme inteiro em alta definição na tela do seu celular. Então, as empresas que vendem conteúdos, elas vão reinar. Então, aquela ideia de você sentar para assistir o Jornal Nacional, começando às 8h30, né? Começa às 8h30, isso vai acabar. Então, a demanda por conteúdos, ela passa a ser completamente reinventada. Se você quiser ler um livro sobre história natural às 8h30 da noite, você vai ler com figuras, com ilustrações, com comentários em 5 idiomas. Então você vai ter uma diversidade de conteúdos absurdos em qualquer lugar que você queira. E a última tendência que eles falam aqui, Smart Cities. Então as cidades inteligentes é um outro ponto que vai reinar também absoluto por muitos e muitos anos. Então a administração de recursos naturais, então consumo de água, consumo de energia, como é que trata o esgoto, como é que funciona o transporte público, como é que funciona entregas, como é que funciona até o compartilhamento de sol, né, painel solar, como é que vai alimentar as redes. Então, cara, as cidades inteligentes, as tecnologias que estão sendo empregadas para que as cidades sejam cada vez mais inteligentes, elas são fascinantes. Então esse é um mundo também que é um futuro garantido para quem quiser investir em empresas que estejam pensando em ir para qualquer um desses lados. Pense nessas 5 tendências: saúde digital, transformação digital, robótica e drones, tecnologia veicular, conectividade 5G e cidades inteligentes. São os seis mercados que mais devem crescer no futuro breve. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final aqui da nossa hora. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai estar disponível no portal Seiozinho até sexta-feira, junto com a apresentação que eu mostrei aqui para vocês. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar para mim e eu ficarei muito feliz em responder para vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem, até terça que vem.